Bom dia, meus alunos do primeiro ano A. É um prazer falar com vocês novamente, ainda mais depois de uma semana de recesso que a gente pôde descansar, né? Agora vamos voltar com todo o ânimo aí à nossa rotina normal, tudo bem? Então, a semana de realização das atividades de matemática vai de hoje, que é quarta-feira, até dia 9, quarta-feira que vem. Entrega das atividades dia 9, lembrando que segunda-feira é feriado, então nós não teremos aula, tá? É descanso. Aí vamos falar qual é o objetivo da aula. Semana passada, ou seja, antes do recesso, o Centro de Mídias e a professora falou sobre função o quê? Exponencial, não é? Que é esse novo tipo de função que a gente está estudando no terceiro bimestre. E essa semana ainda falta falar um pouquinho, né? O Centro de Mídias está falando e a professora ainda vai falar mais um pouquinho. Nós vamos abordar esse tema de uma maneira um pouco diferente, tudo bem? E aí, na outra semana, eu já mudo de assunto. Aí nós vamos ver outra função. Nós vamos estudar a função logarítmica. Então, neste terceiro bimestre, é necessário ter o conhecimento das duas funções. A função exponencial, que nós já estamos vendo, e a logaritma. Lembrando que no bimestre anterior, nós já aprendemos a função do primeiro grau, a função do segundo grau. Agora estamos na exponencial e daqui a pouco a logaritma, tá? Essas quatro funções aí tem que estar bem clara na cabeça de vocês. Nós vamos analisar, então, o crescimento e decrescimento aí dessas funções agora, tá? Além do gráfico. Então, vamos lá. Observando que o roteiro de atividades que nós temos, não é necessário copiar as lições, mas o que for mais importante, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês. Quem quiser imprimir, fica à vontade, né? Nós vamos lá para as atividades dessa semana, tá? Atividades de função exponencial. Eu não coloquei aqui teoria, porque a teoria é a mesma. Na atividade e no link que vocês têm da semana antes do recesso, está falando sobre a função exponencial, é um resumão abordando todo o conteúdo, tá? Se tiver dúvida, volta lá no link, assiste a videoaula e o link da professora da semana de antes do recesso. Aqui nós já vamos para a atividade. Então, o que é a função exponencial mesmo? Ah, professora, a função exponencial é aquela que é uma rampa, né? Ou ela pende para a direita ou ela pende para a esquerda. Quando ela pende para a direita, ela é uma função crescente. Quando ela pende para a esquerda, ela é uma função decrescente. Quais são as condições para que essa função exponencial exista? Eu posso ter aí o número 1 como base? Não. A minha base, toda função exponencial é da forma f de x, né, ou y, é igual ao quê? Sempre um elemento, que é a base, elevado ao expoente, que é a variável. Então, a variável que muda é o expoente. A base, ela é fixa. Por exemplo, que nós já fizemos na aula anterior. 2 elevado a x, meio elevado a x, não importa. Não é isso? E já aprendemos até a fazer gráficos dessa função. Nós vamos substituindo x por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, aí vocês vejam lá as condições de existência. E aí, lembrar um pouco do conteúdo, vamos fazer mais alguns exercícios. A questão 1 é para vocês fazerem uma pesquisa sobre o que é crescimento exponencial e, em seguida, descreva algumas situações do cotidiano em que ela ocorre. Em que situação eu tenho um crescimento exponencial? Ou eu posso usar uma função exponencial para representar? Em que situações do cotidiano? Para quem está antenado aí, ligado nas mídias, vocês estão aí acompanhando a pandemia do coronavírus e tem vários gráficos. Será que o coronavírus, essa pandemia, ela tem um crescimento exponencial? O que será um crescimento exponencial? Então, primeiro vamos pesquisar o que é um crescimento exponencial, anotar aqui para depois dizer quais situações que eu posso ter crescimento exponencial, usar esta função para representar o acontecimento, tudo bem? A questão 2 agora, vamos para a questão 2. No seu caderno de anotações, vocês vão montar uma tabelinha com as coordenadas do ponto A até D, ou seja, eu quero saber quem é o parzinho ordenado de cada ponto. Então, vocês vão pegar lá o caderno, uma folha, e vão colocar ponto A. Quem é o ponto A? Ah, o parzinho ordenado, menos 2 do x com 26 do y. Quem é o ponto B? Menos 1 do x com quantos?
5 do Y, e assim por diante. Vamos montar os pares ordenados dos pontos A, B, C e D. Depois, eu quero que vocês analisem o comportamento deste gráfico. A função exponencial representada aqui, ela é crescente ou decrescente? Por quê? Então, depois de vocês montarem aí os pares ordenados, eu quero que vocês me digam por que eu posso dizer que a função é crescente ou que ela é decrescente. Tudo bem? Então, é bem simplesinho. A questão 3 é uma questão do Enem. Olha só que interessante. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo para cada ano de trabalho. A expressão que corresponde à proposta do salário em função do tempo, então o S ele representa o salário e o T representa tempo. Na minha função, esse tempo está representado em anos, é essa aqui. Então veja, essa é a minha função que representa o salário que o funcionário deve ganhar de acordo com o ano. Nós não temos a função F de X, aqui eu tenho a função S de T, ou seja, o salário em relação ao tempo, que está variando aqui é o tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Então, esse salário aqui, ele varia de acordo com o ano que eu coloco aqui. Se eu colocar 1 ano, eu recebo apenas aqui um valor. Se eu coloco 2 aqui, eu recebo outro. Percebam que o mesmo T que está aqui, ele está aqui em cima de expoente, olha só. Então, o número que eu coloco aqui, eu também coloco no expoente. Tudo bem? Então, veja, qual é a pergunta? Então, eu tenho uma função exponencial aqui. O salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço vai ser quanto em reais? Bom, então, no lugar do meu tempo agora, eu já sei quem que eu vou colocar. Eu vou substituir o tempo por quanto? Por 2. Então, aqui vai ficar lá. Como vai ficar a funçãozinha de vocês? 1.800, professor, aqui é o salário dele, vezes, né? Agora eu vou ter que calcular uma potência. Vou calcular 1,03. O meu tempo tá onde? No expoente. Qual é o tempo aqui? 2. Então, primeiro eu vou calcular essa potência. Quanto que é 1,03 ao quadrado? É ele vezes ele. Então, eu vou fazer 1,3 vezes 1,3. O que dá, eu coloco aqui. Aí sim, eu pego os 1.800 e multiplico o valor que deu da potência. Então, quando eu fizer 1.800 vezes o resultado da potência, eu tenho o salário dele para assinalar a alternativa, tá? Então, eu quero o cálculo depois da alternativa. Tudo bem? Tá claro? Então, é só substituir o nosso tempo, que é o expoente, por 2, aplicar a potência, que é 1,03 ao quadrado, é só fazer 1,03 vezes 1,03, cuidado com a vírgula, o resultado multiplicar com 1.800, tudo bem? A questãozinha 4 vai mostrar uma tabelinha para vocês. Eu tenho um crescimento exponencial de uma população aí de micróbios num líquido, certo? E aí, durante o crescimento exponencial, essas células elas aumentam de acordo com uma função de base 2. Olha só, aqui, quem é a minha função exponencial? Ou seja, quem é a fórmula do número de bactérias aí, dos micróbios que aumenta? Então, o número de micróbios, ele é igual a 50 vezes 2 elevado a T. Quem é esse T? O tempo, e esse tempo está em horas. Então, número de micróbios é igual a 50 vezes 2 elevado ao número de horas. Percebam, vamos lá, quando eu tenho aqui na tabelinha 1 hora, quem que eu coloco aqui no lugar do T? 1. Então, aqui o tempo é 1 hora, o expoente vai ser 1. Primeiro calcula a potência, 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 50, 100, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa aí para 2 horas. Eu quero que vocês calculem os valores do tanto de micróbios para os seguintes valores de tempo. Então, em 1 hora eu terei 100 micróbios, né? Aqui, em 2 horas, eu vou copiar a mesma forma, só que no lugar do T agora, quem que eu coloco? 2. Então, no lugar de 2 elevado a 1, fica 2 elevado a 2. Isso aí. Primeiro, calcula a potência. Quanto que é 2 elevado a 2? O que der, multiplica com 50, que é o primeiro que está aqui. Vai dar o resultado dos micróbios. Então, é isso que vocês vão fazer. Substituir o tempo por 1 por 2, depois por 5. Lembrando que aqui eu tenho 30 minutos e o tempo está em horas. 30 minutos equivale a quanto em horas? Primeiro, eu vou transformar 30 minutos em horas,
porque a grandeza está em horas. 30 minutos em horas é meia hora. Então, quem vai ser o expoente? 0,5. Ou quem que eu coloco lá no expoente? Meio. Não é isso? Tudo bem? Então, é isso que é para fazer. Muito exercício? Não, pessoal. A professora colocou somente 4 questõezinhas aí, tudo bem? Para vocês fazerem agora probleminhas do cotidiano envolvendo as funções. Na semana passada eu ensinei o básico, como faz gráfico, como analisa. Aqui nós vamos para a prática, vamos fazer os cálculos, tá? Só lembrando vocês que as devolutivas, né, e as dúvidas vocês podem tirar comigo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 horas da tarde, menos segunda-feira, dia 7 de setembro, pelo motivo do feriado, tudo bem? Semana que vem a gente já muda de assunto, já não fala mais da função exponencial. Vou falar da função logarítmica, que também aí é um pouco complexa. Essas duas funções são as mais difíceis para vocês entenderem, tá? Mas devagarzinho eu tenho certeza que vai dar certo. Dúvidas, podem mandar mensagem. Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer as atividades, tirar foto e me enviar até quarta-feira que vem, tudo bem? Tchau, tchau e até a próxima.